Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Tá aí, Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de filme que eu venho trazer para vocês, né, onde eu assisto um filme e trago os comentários, né, sobre o filme para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam, né, os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas, né. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam em todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Então é isso, galera, daí jogo. Hoje o filme, né, que eu venho trazer para vocês é Homem-Formiga, né, que foi lançado, né, dia 16 de julho de 2015, né, no cinema, com 1h e 57 minutos de duração. E ele é um misto, né, entre ação, ficção e ficção científica, né. Ele tem a direção, né, do Peyton Reed, que participou dos filmes, né, Separados pelo Casamento, Homem-Formiga e a Vespa, e também o filme, né, Sim Senhor. E o roteiro, né, foi do Adam McKay, que participou dos filmes, né, Quartos Vazios e A Cadeira. E o roteiro também com o Paul Rudd, que participou de filmes, né, como Ghostbusters, né, Apocalipse, Homem-Formiga e a Vespa e A Morte de um Unicórnio, né? E além dele ser um dos roteiristas, ele também, né, é o ator principal, né, que faz o personagem, né, o Scott Lang. Outros atores principais que nós temos também é a Evangeline Lilly, que ela participou do filme Crise, o filme Até o Fim e também o Homem-Formiga e a Vespa. E outro ator, né, que participou desse filme foi o Corey Stoll, que ele participou, né, dos filmes, né, Amor Sublime Amor, Transatlântico e Rebel Moon. E o título original do filme, né, é Ant-Man, né, na tradução direta, Homem-Formiga. Então hoje o filme, né, que eu vou trazer para vocês é o filme, né, do Homem-Formiga, né, onde o Homem-Formiga é um dos heróis da Marvel, né, que eu acho que tem uma importância bem relevante, né, só que ele demorou, né, a aparecer, né, nos filmes da Marvel. Ele teve um filme, né, intitulado só para ele, que eu acho que ele deveria estar, né, como um dos membros originais dos Vingadores. Eu acho que se tiver um reboot, ele tem que estar, né, entre os primeiros ali. Só que aqui, né, o Homem-Formiga mais famoso dos quadrinhos é o Hank Pym, né? Só que aqui quem vai aparecer vai ser o Scott Lang. Então o Scott Lang, né, ele é o segundo, né, Homem-Formiga, né, da história dos quadrinhos. Então nós vamos ver, né, com um flashback, né, do passado, onde a gente vai ver o Hank Pym, né, que foi quem criou as partículas Pym, que é onde ele consegue, né, diminuir o tamanho do ser humano, né, ficar pequenininho, só que ele continua com a mesma força, né, com o mesmo poder de levantar as coisas, e também, né, ele consegue, né, diminuir objetos também, né? Só que aí eles querem recriar, né, essa tecnologia para o governo, né? Só que o Hank Pym, né, ele acha muito perigoso isso, né, e não quer deixar. E até mostra, né, que o pai do Tony Stark também estava no meio dessa reunião, né? Então, basicamente eles queriam armas, né, para a Segunda Guerra Mundial ali. Então acontece, né, que a gente vai ver os tempos atuais, né, que o Hank Pym já está velho e ele a empresa dele, né, não é mais dominada por ele, sim por um sobrinho, né, e a filha dele, né, e onde ele descobre, né, que eles conseguiram, né, recriar, né, a tecnologia da partícula Spin, né, e agora ele tem uma armadura ali, né, que consegue ficar pequenininha, que é o Jaqueta Amarela. Só que o que é mostrado, né, que sem a armadura, né, que o Jaqueta Amarela usa, basicamente a gente só vai poder diminuir objetos, né? Porque quando diminui pessoas, a pessoa vira, né, tipo um amontoado de célula, né, como se fosse, né, uma slime ali, né?
E paralelo a isso, a gente vê a história do Scott Lang, né? Que a história do Scott Lang é que basicamente ele foi preso, né? Por um crime até que ele salvou, ele hackeou e distribuiu dinheiro, né? Numa empresa, só que mesmo assim isso aí é crime, né? E acabou, né? Que ele foi preso. Então a esposa dele, né, casou com outro cara e está criando o filho dele, né? Ele está com complicações para poder pagar a pensão. Porque basicamente, né? Todo emprego que ele arruma acaba que ele é demitido, né, quando descobre, né, que ele já foi preso, né. Então, tem esse preconceito, né, em todo lugar do mundo, né, todo mundo comete o crime, ninguém quer na sua empresa, e ele acaba, né, tendo que voltar ao crime, né. Então, um amigo dele fala, né, que tem um crime para fazer, que seria, né, que ele conhece uma empregada, de um cara velho que é muito rico, né, que ele vai viajar, e tem um cofre, né, então, basicamente, é abrir o cofre e pegar, né, tudo que tem de valor lá dentro, né? Então, como é uma coisa que o velho vai estar viajando, é um velho, né, e tal, eu vou fazer esse crime, né, porque dificilmente, né, você vai ser preso, né, com esse primeiro crime. Então ele com os amigos dele, né, faz o plano todinho ali, né? Então ele invade, né, e consegue abrir o cofre, né? Só que quando ele vai abrir o cofre, né, pensando que tem várias coisas de valor, o que tem é só uma roupa, né, e um capacete. Que ele fala, né, que é uma roupa de motoqueiro, né? Faz, eu tenho uma roupa de motoqueiro. Então ele leva pra casa, né? E basicamente, né, ele experimenta essa roupa no banheiro e aperta um botão, né, que tem na mão, né? Quando ele aperta o botão, utiliza, né, as partículas PIN e ele fica bem pequenininho. Então ele vê, né, que quando ele tá bem pequenininho, né, o universo todo, né, é bem perigoso, né? Uma torneira, um inseto, qualquer coisa, né, pode fazer ser um perigo muito grande. Então ele fica grande de novo, né? Tira a roupa, né? E decide que vai ir lá de novo, né? Para poder entregar a roupa de volta. Só que quando ele vai entregar, né? Ele é preso, né? E até ele fala, né? Que eu não roubei nada, né? Eu só tô vindo aqui para entregar o que eu roubei. Então nisso ele se entrega e acaba sendo preso. Só que quando ele é preso, né? Que ele recebe uma visita que é do Hank Pym, né? Que era o dono da casa e fala que isso não foi, né? Que o roubo não foi um roubo mesmo, né? Foi apenas um teste, né? Que ele deixou para ver se ele passava no teste. Porque ele viu, né, que o roubo que ele tinha feito, né, tinha sido basicamente uma boa ação. Então ele decide, né, que vai deixar, né, ele que vai treinar ele, né, por uma coisa. Então ele treina ele, né, porque ele precisa roubar, né, a jaqueta amarela da empresa, né, para ninguém, né, poder utilizar essa tecnologia. Então ele treina ele, né, a usar roupa, ele consegue fugir da cadeia utilizando já esse poder, né, só que ele desmaia e acorda na avanção. Então ele treina a luta, treina tudo, né, e ele começa a treinar também a conexão neural, né, porque o capacete serve, né, também para controlar, né, as formigas. Então ele consegue, né, controlar as formigas, né, ele consegue ter aquela conexão neural com elas e basicamente ele vai ter que invadir dois lugares. Um para roubar a roupa da jaqueta amarela e outro, né, vai ser a base dos Vingadores. Simplesmente isso, ele vai ter que invadir a base dos Vingadores, né, para poder roubar um aparelho e que esse aparelho, né, ele faz basicamente ele controla, né, tudo e conseguir passar, né, nos aparelhos ali, né, do sistema de segurança. Então ele chega lá, né, o Vingador que ele encontra é o Falcão. E basicamente, né, ele tem uma luta com o Falcão e consegue levar, né? Só que basicamente, né, o Falcão, ele não conta pra ninguém, né, que isso aconteceu. Então vai lá, né, o Homem-Formiga vai na empresa, né, tentar roubar, só que ele é pego, né, ali pelo chefe, né? Então ele consegue, né, sair de lá depois, só que aí o chefe, né, ele veste a roupa do jaqueta amarela, só que é basicamente o mesmo poder que o Homem-Formiga ele tem, só que ele tem dois lasers, né, que ele atira, né, pelas costas. Então eles fazem uma luta, né, que é bem legal, né, que vai passando por objetos pequenos e tal, né, eles lutando ali. E isso faz com que eles tenham uma batalha, né, bem incrível, né, só que em miniatura. Então, né, o vilão decide, né, que vai acabar com tudo do Scott Lang, né, vai ir lá destruir a casa da filha dele e fazer tudo acontecer, né. E o Scott Lang vai pra lá, né, pra não deixar, né, isso acontecer. Basicamente, ele é um dos vilões mais malvados que nós temos ali no universo Marvel, né? Que desde o começo do filme ele mata pessoas diminuindo, né? Sem temor nenhum. E também ele, às vezes, né? E também agora ele vai atrás, né, da filha, né? Do cara que não tinha nada a ver com a história e tal. Então eles vão ter uma batalha, né? E o que acontece, né? É que na hora de ele tá ameaçando a filha dele, né? O Homem-Formiga, né? Ele tem uma decisão desesperada, né? Que é diminuir mais quando já tá no tamanho pequeno e entrar dentro da armadura, né, do Jaqueta Amarela. Só que isso é uma coisa, né, que foi dito que é muito difícil de acontecer, porque basicamente, né, o Homem-Formiga, o original, né, o Hank Pym, ele falou que teve uma missão, né, onde ele e a esposa dele lutavam juntos, né, onde a esposa dele, né, diminuiu, né, mais do que
quando já estava pequena, né? Então ela foi pro nível subatômico, né? Onde ela se perdeu num micro-universo aí, né? Então ele nunca tinha contado, né, o que tinha acontecido com a mãe, pra Hope, né? E ela fala, né, que ela fez isso, né? Porque basicamente, né, ele ela poderia, né, ir tentar ir atrás dele, né, e ele perder a filha também. Só que ele fez isso, né? Só que quando ele tava bem pequenininho, né? Ele foi lá e reverteu e conseguiu, né? Aumentar de tamanho, né? Então ele destruiu o, o Jaqueta Amarelo, né? Ele ficou bem pequenininho e todo deformado. E a polícia queria prender, né? O Scott Lang, né? Só que como ele viu, né? Que o padrasto da filha dele, né, viu que ele tava salvando, né, a casa deles ali, a menina e tal. Então ele acabou, né, que ele fingiu que nada aconteceu. E vimos, né, que o Scott Lang virou um casal, né, com a Hope. Então, e no final do filme, né, mostra que o Hank Pym, né, fez uma roupa, né, para a Hope, né, e ela vai virar uma super heroína que vai ser a Vespa, né, que vai fazer dupla, né, com o Scott Lang. E nós vamos ter a cena pós-crédito, né, que basicamente é o Falcão e o Capitão América, né, encontrando, né, o Bucky Barnes, né. E acho que o próximo filme seria, né, será, né, o da Guerra Civil. Então é isso, galera. Esse é um filme que eu queria mostrar pra vocês, né? É um filme que eu acho bem legal, bem engraçado, né? E bem divertido, mostra personagens bem legais, que é Homem-Formiga, né? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Quem puder, curte, comenta, compartilha, né? Se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais, né? Assista mais um vídeo, né? Pra poder me ajudar na monetização. E é isso, galera. Daí, Joe.